notícia, uma excelente notícia para todos nós. Todos nós temos um presente incrível, e eu não estou brincando. Se a gente levar a sério, se nós aproveitarmos, esse se torna um presente que pode mudar a nossa vida. Porque todos nós temos sonhos, ambições, coisas, etapas que a gente gostaria de conquistar, mas com o passar do tempo, cada vez se torna mais distante. A pessoa vai desistindo e o pessoal mais velho olha para o pessoal mais jovem e fala: você é idealista, eu já passei dessa. E a pessoa acha que ela é uma pessoa madura, porque ela abdicou dos seus sonhos. E se a pessoa pudesse receber esse presente, que ela atingisse os seus objetivos, conseguisse evoluir, sonhos, metas, acredito que vocês vão concordar comigo que não tem presente melhor do que esse. Se a pessoa conseguir colocar na prática algo grande, tirar os sonhos do papel, esse é um presente incrível. Exemplo simples, na verdade não é tão simples, mas acompanhei um amigo ano passado que anos fumava muito e ele conseguiu parar de fumar. Olha só que conquista, ele está tão feliz, mas tão feliz. E assim, inúmeras conquistas ao longo da nossa vida, que se a gente conseguir conquistar uma coisa grande, isso já vai trazer uma alegria, uma satisfação enorme. Mas qual é o segredo? Nós estamos recebendo, todos nós agora, de presente, uma energia que pode nos ajudar com as ferramentas corretas. A gente vai compartilhar as ferramentas que a Torá, que a Kabbalah nos ensinam, para conseguir tirar os nossos sonhos do papel. Primeira coisa é conseguir se libertar dos vícios, das amarras. Quando a gente fala vício, nós estamos falando só drogas, fumo. O celular é um vício. Pensar mal do outro, ou pensar mal de si mesmo, é um vício. Todo hábito nocivo nós chamamos de vício. O que é hábito? Hábito, diz o Maimônides, é algo que nós repetimos de tal forma que aquilo se torna uma segunda natureza. Hergel nase teva. O costume se torna natureza. Se eu estou acostumado a ir para o trabalho todo dia por esse caminho, já é automático. Você sai de casa, nem pensa, você segue esse caminho. Esse se tornou parte da sua natureza. Se eu estou acostumado, quando eu estou nervoso, eu fumo, eu grito, eu fico depressivo, isso tudo são costumes negativos, são vícios. Como se libertar de vícios? Como se libertar de algo que já foi tão enraizado? Pode ser que é algo que já tem 10, 20, 30, 50 anos. Como eu posso me libertar disso? O presente que eu estou me referindo é baseado numa pesquisa que não foi realizada rápida, uma pesquisa que foi feita ao longo de anos. Interessante, a Universidade da Pensilvânia, um grupo de pesquisadores, eles foram ver na pesquisa no Google, dia 1º de janeiro, palavras como dieta, exercícios, tem um crescimento todo ano de 80% o número de pessoas que pesquisam isso no dia 1º de janeiro. E esse fenômeno se repete a cada início, seja início da semana, início do semestre. São nessas horas, até o pessoal que vende previdência, que vende cursos, eles sabem que é sempre bom o início de um ciclo. Porque quando começa um ciclo, as pessoas estão motivadas a fazer alguma coisa. Mas na prática, a gente sabe que passa um ano e no outro 1º de janeiro você vai de volta a procurar a dieta. Aquela famosa dieta que começa na segunda-feira. Como se libertar desse ciclo vicioso, onde que nós temos boas intenções, mas aquilo não perdura. Então a boa notícia é a seguinte: nós estamos agora começando um novo ciclo
mas esse novo ciclo, ele vem com uma energia que ajuda, impulsiona essa mudança. É só saber as técnicas. Primeiro, tem que querer, obviamente tem que querer. Se a gente não quer, a gente não vai para lugar nenhum. Mas querendo e aproveitando a energia do momento, nós podemos mudar, evoluir e conseguir atingir as nossas metas. Eu acredito que quem está nos seguindo no Instagram deve estar aproveitando bastante toda a preparação e todo o acompanhamento com a Lisa. Vou aproveitar para agradecer, direto de Nova York, está dedicando bastante tempo e energia para compartilhar seu conhecimento e colocar de uma forma prática como aproveitar a energia desses dias. Nós temos agora 30 dias, 40 dias muito especiais. 40, meta 40. Então, vendem por aí muito, meta 21, tem vários números que vendem por aí. Pela Kabbalah, 40. 40 é o número de transformação. Se você quer transformar algo na sua vida, lembre desse número 40. É interessante que, se você abrir o Tanakh, qual que é o número simbólico? Qual que é o número que tem uma energia diferenciada no Tanakh? Muita gente vai falar que é o número 7. A gente tem o 7º dia, é o Shabat. O 7º ano é o ano sabático. 7 vezes o ano sabático é o jubileu. A gente tem muito no Tanakh em volta do número 7. É escrito que o 7º é querido, 7 gerações. Tem muito o número 7. Só que se você for pesquisar no Tanakh, o número que mais tem não é o 7, é o 40. Vocês podem dar uma olhada lá. Tem cerca de 100 vezes o número 40 no Tanakh. E toda vez, o número 40 ele está ligado com transformação. 40 dias, ou 40 semanas, ou 40 anos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem do 40. Primeiro a gente sabe os 40 anos do deserto. Esse é famoso. 40 dias que Moisés ficou no Sinai para receber a Torá. Daqui a pouco a gente vai ver que foi 3 vezes que ele ficou 40 dias. O dilúvio, chuva por 40 dias. É escrito que a pessoa deve estudar Kabbalah após 40 anos de estudo. 40 anos de idade. Após 40 anos de estudo. Kabbalah prática, 40, o número de transformação. É dito que de um sábio no Talmud que ele queria passar para um outro nível, para ir para Jerusalém e evoluir. É dito que ele jejuou 40 dias para esquecer o entendimento anterior para passar para o próximo. Se a pessoa quer que seus pedidos sejam atendidos, existe uma segulá, uma receita de rezar 40 dias seguidos. Os salmos todo, uma reza específica, Perek Shirah. Tem pessoas que decidem ir no Kotel, no Muro das Lamentações, 40 dias seguidos. 40. 40 é o número de transformação. Por quê? O que está por trás do 40? Antes de falar do 40 em geral, vamos já focar no 40 que nós nos encontramos agora. Nessa segunda-feira, deu início o mês de Elul, o último mês do ano, o mês preparatório para Rosh Hashanah, onde vai ser decidido o nosso próximo ano, a cabeça do ano, Rosh Hashanah. E depois temos os 10 dias de Teshuvah, culminando com Yom Kippur. Então, nós temos 40 dias. Esses 40 dias, eles não são à toa, eles não são aleatórios. Então, vale a pena recordar a origem do Yom Kippur. Todo mundo fala Yom Kippur, dia do perdão. Por que Yom Kippur é dia do perdão? Então, vamos voltar um pouco na história. O povo judeu sai do Egito, Pesach, dia 15 de Nissan. Eles chegam depois de 40, eles contam 49 dias, 50º dia, Shavuot, a outorga da Torá, os 10 mandamentos. Moshe sobe no dia seguinte para o Sinai, para agora trazer as tábuas, fica 40 dias e 40 noites. Quando ele volta, bezerro de ouro, ele quebra as tábuas. Acabou, não tem mais tábuas, não tem mais Torá.
O povo se arrepende, Moshe Rabbeinu vai falar com Deus, ele sobe mais uma vez, por mais 40 dias, Hashem desculpa ao povo. Ele pede, implora, Deus fala, ok, combinado, perdoei. Desce, avisa para eles que eu perdoei, você sobe de volta, mais 40 dias. Que dia Moshe subiu pela terceira vez? Terceira e última vez? Rosh Chodesh Elul, no início de Elul. E quando que ele desce? 40 dias depois. Que dia que é? Yom Kippur. É o dia do perdão. Por que é o dia do perdão? É o dia que Deus perdoou o bezerro de ouro. E já que nesse dia Deus perdoou o bezerro de ouro, ficou fixado, porque no calendário judaico as datas não são comemorativas. A mesma energia se recicla. Todo ano, a partir de agora, é o dia do perdão. Essa é a força de Yom Kippur. Mas para Yom Kippur ser tão especial, nós precisamos da preparação. Ele é o número 40. Mas você não tem um prédio com andar superior sem você ter a base, sem você ter todos os andares de baixo. Nós precisamos ir numa crescente, e esse foi o propósito dessa meta 40 do Bootcamp com Baliza. A ideia é ir preparando espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, nos prepararmos para ter um Yom Kippur significativo, transformador. A ideia do Yom Kippur é nos tornar pessoas diferentes, pessoas melhores. Agora, se chega Yom Kippur e você fecha os olhos, eu tenho que melhorar. Não, esse ano vai ser diferente. Eu te garanto que vai passar mais um ano e você vai falar a mesma frase no ano seguinte. Para ter efeito Yom Kippur, se você tem a sorte de estar escutando isso agora, aproveite a energia, e vamos explicar como, desses 40 dias. Dedica um pouquinho de tempo, um pouquinho de energia. Se você quer aprender uma língua nova, você tem que dedicar tempo. Se você quer aprender uma profissão, tem que dedicar tempo. Se você acha importante a tua vida, o teu caráter, todos nós precisamos evoluir. E eu tenho que parar e fazer uma análise. Será que eu sou tão generoso como deveria ser? Será que eu sou tão calmo como deveria ser? E assim por diante. Eu estou sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho? E vamos tomar a decisão de melhorar. Quando a gente fala uma melhora espiritual, não é para você tornar um cabalista. Melhora espiritual parte por aí, pelo bom caráter. Eu vou ler para vocês uma coisa muito forte. Eu acho que isso daqui vale a pena imprimir e colocar na geladeira ou no celular e ler todo dia. Quero achar onde que está aqui para ler exatamente a palavra para vocês. Isso aqui foi escrito pelo o grande tzadik, Rabbi Elimelech Melizens. Rabbi Elimelech Melizens, ele faleceu em 1787. Ele é um dos fundadores, podemos chamar assim, do movimento racídico. Ele estava lá na terceira geração, ele é aluno do Maggid, ele era colega do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Lubavitch, irmão do famoso Rebbe Zusha Manipoli, uma pessoa enorme. Ele escreve o seguinte, ele deixou um bilhetinho, assim, até em Yiddish, chamado Tzeitel, um pequeno bilhete. Vale a pena ler todo dia esse bilhete, olha o que ele escreve. Preste atenção. As pessoas falam, não, ele é religioso, que você vai entender agora o que quer dizer religioso. Eu nem gosto dessa palavra, mas sabe o que quer dizer uma pessoa conectada a Deus? Ele fala, a razão na qual o homem foi criado é para moldar o seu caráter. Olha que forte. Sabe para que você veio para cá? Para moldar o seu caráter. Ah, não, mas eu coloco o tefilim todo dia, estudo muita Torá, eu faço muita tzedakah. E você é um mensch? O contrário também não adianta. Não, eu sou um mensch, mas eu não pratico. É um conjunto. Mas nós temos que lembrar que o objetivo que a pessoa veio para cá é para moldar o seu caráter. Olha o que ele fala. Portanto, se você nasceu com a natureza, você é uma pessoa mais teimosa. Dedique 40 dias se comportando justamente o contrário. Seja uma pessoa maleável, uma pessoa que cede. 40 dias. Isso pode ser feito em qualquer época do ano, mas agora a gente está numa época propícia.
É a época onde são os 40 dias, chamado de Rachamim, de compaixão. A energia propicia. A pessoa nasceu, continua ele, com uma tendência de preguiça. O que você faz? 40 dias você vai se comportar com o máximo de agilidade. Tocou o alarme e você já acordou. Você já se vestiu. Já está pronto. Vai sair, não vai ficar enrolando. E assim ele vai seguindo. Vale a pena a gente lembrar disso. O objetivo que eu vim para a Terra é para moldar o meu caráter. E como que eu moldo o meu caráter? 40. Meta 40. Pega uma meta, um de cada vez. Não dá para a gente fazer tudo de uma vez só. Pega alguma coisa que você precisa melhorar. Todos nós precisamos melhorar. Se a pessoa acha que não precisa melhorar nada, aí a situação está complicada mesmo. Nós temos que aproveitar esse presente de ouro, que é o início, um novo ciclo. Nós estamos agora, está no início. Começou agora segunda-feira. Vamos pegar essa energia de Elul, essa energia nos preparando para Rosh Hashanah e Yom Kippur e colocar na prática. Quarenta, diz a Kabbalah, que existe uma mikveh. Por que o dilúvio ele foi 40 dias? Porque 40 CA, a medida bíblica, 40 CA é a medida de uma mikveh. Mikveh é uma espécie de piscina de água de chuva que traz a purificação. A ideia, na realidade, é retornar à origem. O mundo era só água, ou a origem do homem, que também antes era cercado por água antes de nascer. É fazer um reset, e trazer de volta a pureza original. Nós, ao praticarmos e aproveitarmos o 40, nós vamos estar fazendo uma purificação, nos livrando dos nossos vícios, um de cada vez, novamente. Não é um segredo, não existe uma mágica para fazer tudo de uma vez só. Pegar um e mergulhar nesse 40. Quando você vai ter o 40, você vai ter esse número de transformação. Como aproveitar de uma forma rápida? Então, as pessoas gostam de shortcuts, as pessoas gostam de atalhos. Então, uma dica rápida para essa época. Salmo 27. Salmo 27 de manhã e de tarde. Salmo 27 é dito que ele é capaz de quebrar todos os maus decretos. Lê David. Nós falamos isso durante a oração de Shacharit e Minchá, de manhã e de tarde. Salmo 27. Uma outra dica para quem gosta de salmos, ou para quem aprendeu a apreciar o poder dos salmos, falar 3 salmos por dia. Começou no dia 1º, então você pode alcançar, esteja fazendo 3 salmos por dia. Quem quiser depois a gente pode compartilhar a tabela. Até Yom Kippur, a gente vai acabar todos os salmos de Yom Kippur. Isso é um segredo que veio desde o Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo. Mas eu quero pegar e levar a sério, aproveitar realmente para tirar os sonhos do papel, colocar uma meta de vida na prática. Primeira coisa, eu tenho que decidir que eu vou levar isso a sério. Levar a sério significa dedicar um tempo. O tempo não adianta ser só no relógio. Tem que ser um tempo na alma. Eu vou levar isso a sério. Uma pessoa que quer passar numa prova, ele sabe que ele tem que pegar horas de estudo. Não adianta ele estudar enquanto ele está vendo televisão. Não vai estudar. Ele tem que parar e focar. Esses 40 dias é o presente com um objetivo: transformar sonhos em realidade. Nos livrar de algo negativo do passado e adquirir algo de positivo daqui para frente. Aí quando a pessoa fala metas, objetivo, então a pessoa, tem muita gente que já pensa na meta da quanto dinheiro eu vou conseguir. Pode até ser. Mas tem que ter um propósito por trás. Só acumular dinheiro não traz alegria, e muito pelo contrário. Tem uma cena que me chocou, eu era pequeno quando eu vi isso, nem sei por que eu vi isso, de um japonês
milionário, bilionário, se suicidando, colocando a arma na cabeça e se matando. Por quê? Porque a vida inteira dele está sonhando em acumular dinheiro, e quando acumulou todo o dinheiro, e agora? O que eu faço na vida? Ele achava que a solução de tudo era ser rico. Ele ficou muito rico, e agora? Então, as metas e objetivos, não tem nada errado de você ganhar muito dinheiro. Esse tem um propósito. Para que você quer ganhar muito dinheiro? Para ajudar as pessoas? Para poder ajudar mais? Maravilhoso. Maravilhoso. Qualquer que seja o objetivo nobre que você tenha, esse é o momento propício. Mas o grande empecilho é se libertar das amarras. Eu quero compartilhar com vocês uma história, uma das minhas favoritas, para mostrar a essência do judaísmo. Aconteceu na década de 60, provavelmente vocês não conhecem, mas na época ele era muito famoso, nos Estados Unidos pelo menos, o Dr. Velvel Green. Ele foi um dos que foi convidado na época pela NASA para o programa para achar se tinha vida em Marte. Ele é um professor na Universidade de Minnesota e um judeu bastante afastado. Chegou na cidade dele, o Lubavitch, o Rabat chegou na cidade dele, o rabino Moshe Feller era um rabino muito especial, agora ele já tem bastante idade, na época jovem, ativo, e ele começou aí a conhecer a comunidade, tentar encontrar as pessoas, oferecer para colocar tefilino, começar a trazer as pessoas mais próximas do judaísmo. E foi toda uma história que não é o momento de contar aqui, como que ele conseguiu se aproximar, porque esse Dr. Velvel Green era uma estrela, então ele não queria falar com ninguém, não queria saber de ninguém, toda uma história, e acabou se aproximando dele, eles ficaram relativamente próximos. Um dia, esse Rabbi Feller, ele ligou para o amigo dele, já virou amigo dele, falou, Dr. Green, Velvel, já chamava ele pelo primeiro nome. Eu fiquei sabendo que você vai viajar de avião, naquela época não era tão fácil como é hoje em dia, quer dizer, hoje em dia virou difícil de novo, não era tão comum viajar. Falou, fiquei sabendo que você vai viajar para longe. Posso te pedir um favor? Faz um favor. Liga para a companhia aérea e pede que você quer comida kasher. Poxa, meu. Aí o velho falou, quê? Eu não como kasher. Eu não como kasher em casa, por que eu vou comer kasher no avião? O Rabbi Feller falou para ele o seguinte, se outras pessoas souberem que o Dr. Velvel Green está encomendando kasher, isso vai ter um impacto positivo sobre eles. E por que os outros têm que sofrer? Porque você ainda não chegou nesse nível. O velho falou, Rabino, sabe o quê? Eu não estou nada afim de fazer isso, mas está me pedindo, você vai ficar feliz com isso? Ok, tudo bem, pode deixar, vou fazer isso. Ele foi lá, ligou, encomendou a kosher meal. Dia seguinte, ele está no avião, chega a aeromoça e dá para ele uma comida comum. Mas ele já está pronto. Ele fala em alto e bom tom, senhora, eu encomendei kosher meal. Qual é o seu nome, por favor? Professor Velvel Green. Tinha muito orgulho, professor. E de repente, todo mundo no avião, Professor Green está aqui. E ele pediu kosher meal. A aeromoça falou, ok, eu já vou verificar e já volto. Enquanto isso, todo mundo comendo aquele cheirinho e ele com fome, já começou a salivar e nada de vir. Ele toca lá, aperta o botão, sim, como posso ajudar? Cadê meu kosher meal? A gente está ainda verificando. E só depois de 15 minutos eles voltam e falam, Dr. Green, mil desculpas, mas parece que aconteceu um engano e não temos. Mas eu posso oferecer para o senhor essa comida deliciosa? Ele já ia responder, lógico, porque ele não come kasher. Mas, de repente, falou, calma aí. Eu já fiz todo um show aqui. Todo mundo já escutou que o professor Velvel Green só vai comer comida kasher. Agora, de repente, eu vou estragar tudo que eu fiz? Ele se controlou, ficou com fome e com raiva. Muita raiva.
Raiva que o avião não tinha comido a caixa dele. Raiva por ter escutado essa sugestão ridícula do rabino. Raiva de Deus por ter feito isso com ele. Olha o que eu fiz para você. Eu estava disposto a fazer campanha das tuas mitzvot. Isso que acontece comigo. Mas ele estava com mais raiva de tudo do rabino Moshe Feller. Que ele inventou isso para minha vida? Já sei. Eu vou me vingar dele. Estou contando a história como aconteceu. Ele parou, tinha uma escala em Chicago. Era uma escala rápida de 1 hora, mas era meia-noite. Não tinha nada aberto para comer. Só tinha lá um carrinho de cachorro-quente. E o cachorro-quente estava cheirando, o aroma estava agradável, parecia assim muito gostoso. Ele estava com fome. Mas ele falou, antes de comer, eu vou fazer uma coisa. Naquela época, tinha orelhão, telefone público, ele pegou, ligou a cobrar no meio da noite para o rabino Velvo Green. O rabino atendeu assustado, meia-noite. Hoje em dia já virou horário normal, meia-noite. Naquela época ainda as pessoas estavam dormindo. Meia-noite, ele liga a cobrar, o rabino acordou assustado, o que aconteceu? É o Velvo, o que aconteceu, posso ajudar? Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que não tinha comida kasher no avião? Que eu pedi porque você me falou para fazer isso? E eu estou com fome. Estou morrendo de fome. Eu quero te falar uma coisa. Aqui na minha frente tem um carrinho de cachorro-quente. Mas antes de eu comprar e comer, eu queria te acordar e falar para você exatamente o que eu vou fazer. Para eu comer aqui esse pão fresquinho, com essa salsicha, com a cebola, com um molho. E começou a descrever. E depois que eu comer o primeiro, eu vou comer o segundo. E tudo isso em tua honra. Falta de respeito, mas é a história como aconteceu. O rabino ficou em silêncio por um instante. E aí ele falou, Velvan, em diferentes momentos, você me perguntou qual que era a essência do judaísmo. Como que você pode resumir? Tem tantas leis, tantos detalhes, tantos livros. Resume para mim o judaísmo. Qual que é a essência? Velvan, hoje à noite, agora, nesse telefonema, eu vou te responder qual que é a essência do judaísmo. A essência do judaísmo é você estar na frente de um lugar que vende cachorro-quente e não comprar. A essência é você pegar o próximo voo sem ter comido. Este é o judaísmo. O resto tudo é comentário. O professor ele ficou com tanta raiva. Ele falou, Feller, você é louco. Eu sempre achava que você era louco. Agora eu tenho certeza. Você é maluco. Isso é o judaísmo? Por favor. Sabe o quê? Eu vou agora comer em tua honra. Ele desligou o telefone. Ele foi direto para a fila. Ele sonhando com aquele cachorro quente. Ele chegou a vez dele. Ele queria falar, queria fazer o pedido. Ele estava com fome. Ele estava com raiva. Mas não saía. A voz não saía. Ele não conseguia. Ele não conseguia falar. E naquele momento ele entendeu. Ele entendeu que não era ele lutando contra o seu instinto. Ele entendeu que existe um Deus maior do que aquele hot dog. E ele deveria escutar esse Deus. Não por medo, não por culpa, mas por amor. E aí sim ele entendeu o que era a essência do judaísmo. O professor Green não comprou cachorro-quente.
E nunca mais na vida dele ele comprou algo que não fosse kasher. Essa viagem, esse episódio, transformou a vida dele. Um pequeno não para o hot dog e um grande passo para o homem. Um pequeno não para uma vontade momentânea. Um grande passo na transformação do ser humano. Aqui está a essência do judaísmo. E aqui está a essência do que nós estamos conversando hoje. Eu quero mudar. Eu quero entender. Eu quero evoluir. Primeiro passo. Tenha coragem de falar não. Não. Para mim, o maior exemplo disso é o Rebbe anterior, Rebbe Yosef Yitzchak, o sexto Rebbe de Lubavitch. Naquela época, não se sabia que fazia mal para a saúde fumar. E ele fumava, como todo mundo fumava na época. Falando década de 40, ele foi no médico e o médico falou para ele, fumando, como era comum na época, o médico fumando para ele falou: muito perigoso para você fumar. Fumar faz mal para a saúde. E assim que ele acabou de explicar, eloquentemente, como que faz mal fumar, ele tirou um cigarro e ofereceu para o Rebbe. O Rebbe falou: eu não fumo. Obrigado. Como você não fuma? Você acabou de falar que você fuma há anos. Eu fumava. Agora que você me falou que faz mal para a saúde, eu não fumo mais. E desde aquele momento, nunca mais ele fumou. Essa força de vontade, não sei se todos nós temos, mas temos que saber que a essência da evolução está nesse primeiro passo. Saber falar não. Conseguir falar não. 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 Eu vou parar. Até hoje, toda vez que aparecia a luzinha, o barulhinho no meu celular, eu preciso pegar ele e for a coisa mais importante. Eu estou conversando com a minha esposa, eu estou conversando com alguém no trabalho, eu estou estudando, eu estou rezando, mas eu preciso olhar. Isso é um vício. Eu decidi que a partir de agora, uma dica que para mim ajudou muito: tira a luzinha, tira alerta e tenta se libertar de algo. O primeiro passo é querer sair disso e conseguir falar não. E não existe alegria maior do que você conseguir falar não. Não é fácil. Mas esta é a ideia profunda do mês de Elul. Assim que o Rebbe falou para divulgar, olha só, uma passagem que o Rebbe falou para divulgar para todo mundo. Ele falou: Deus diz para todos nós: estou dando para vocês 29 dias, que é o mês de Elul, no qual é possível se desprender de todos os costumes e vícios indesejáveis. Vocês devem se refugiar no clima, no ambiente do mês de Elul, aumentando no estudo, nas orações e na prática. Nós estamos num momento propício para poder fazer essa mudança. Então, o primeiro passo é ter a coragem, chegar à conclusão, aquilo que eu tenho que falar, não, acabou. Esse ciclo vicioso tem que ser interrompido. Primeira passo. Em seguida, a segunda dica de hoje, acho que a gente vai ficar hoje com 2 dicas, depois durante a Elul a gente vai continuando. E recomendo todo mundo seguir lá no Instagram também, que tem dicas muito legais da Lisa. Foco. Foco. Todo mundo fala foco, foco, foco. Mas eu quero ir um pouquinho mais profundo nessa questão de foco. Contam que tinha um rei muito poderoso, que, como sempre, na época sempre era guerras. Então ele estava travando uma guerra, mas ele não estava conseguindo passar da fronteira e não estava conseguindo entrar no país vizinho, inimigo. Não conseguia de jeito nenhum. Ele estava perdendo a guerra. E ele, no desespero, tentou de tudo. No desespero, ele anunciou para todos os seus súditos: quem conseguir uma solução
para nós conseguirmos vencer essa barreira que a gente está conseguindo ultrapassar, uma coisa única. Eu vou deixar essa pessoa entrar no tesouro real, no cofre, onde que lá tem todas as riquezas acumuladas de gerações. Ele pode entrar lá, ficar lá 1 hora e pegar o que quiser. Imagina só. Ele deu a maior recompensa que tinha, mas era desespero, não tinha o que fazer. Apareceu um general aposentado e ele traçou um plano, e não é que o plano deu certo? Em pouco tempo, eles conseguiram vencer a guerra. Voltaram vitoriosos, felizes. E de repente o rei lembrou, calma aí, e agora o que eu faço? Eu fiz a promessa, tenho que cumprir a promessa, mas como eu vou fazer uma coisa dessas? O que ele pode pegar lá? Tem a coroa do meu bisavô, você tem as joias de 7... Não dá, tem bilhões. Como que eu vou fazer uma coisa dessas? Eu sou maluco? Mas eu prometi, o que eu faço? Pega mal eu não cumpri o que eu prometi. Mas ele teve uma ideia. Ele fez uma pesquisa. O que essa pessoa gostava demais? Quais eram os hobbies, as paixões, os pontos fracos dessa pessoa? Ele descobriu que essa pessoa adorava música clássica e uma boa comida. O rei falou, vamos cumprir o combinado, muito obrigado por você vir com a solução. Você vai poder entrar tal dia, tal hora no palácio. Você tem exatamente 1 hora. Você pode entrar no Tesouro Real, pegar o que você quiser. Ele todo feliz, se arrumou para o grande dia, chegou, foi muito bem recebido. Encaminharam ele para o primeiro salão. Chegou no primeiro salão, lá tinha 5 buffets diferentes, com todos os tipos de comida do mais alto nível, e aquele aroma entrando pelos narizes. Ele falou, eu tenho só 1 hora, mas dá tempo, deixa eu só comer um pouquinho aqui. Ele foi lá no cantinho asiático, depois ele foi comida árabe, e aí começaram a servir para ele vinhos, e ele se deliciando, e toda hora ele olhando para o relógio, mas ele, não, só mais um pouquinho, e já tinha passado meia hora. Ele olhou, começou a vir as sobremesas. Só mais 5 minutinhos, ele vai lá. Ele sai correndo. Tem mais 25 minutos, é o suficiente, eu vou ficar muito rico. Ele entra no próximo salão. Tem uma orquestra sinfônica que ele nunca viu. 30 violinos, 10 harpas. Ele ficou bobo. Olhou para o relógio, ele tem que ir mais só um minutinho essa música. Começaram a tocar as músicas que ele mais gostava. Quando ele foi ver, na hora que ele ia sair, olhou para o relógio, tinha dado exatamente 1 hora. E ele não entrou. E não pegou aquilo que poderia ter tornado ele uma pessoa muito rica, ou poderosa, ou o que seja. Meus amigos, esta é a história da nossa vida. Todos nós temos um tesouro nos aguardando. E diferente da história, o rei quer que nós tenhamos o máximo de proveito desse tesouro. Em todos os sentidos, físicos e espirituais. O que acontece? Não é o rei, mas sim um dos conselheiros, o Yetzer Hará, o instinto negativo, que ele nos tira do foco. Ele sabe que a coisa mais importante para nós é uma família unida, mas ele coloca um monte de bobagem na nossa cabeça e um monte de distração para tirar o nosso foco. Ele sabe que o mais importante para a nossa vida é ter um trabalho digno e trazer para nascer para casa, trazer o sustento. Mas ele faz de tudo para nos tirar do foco. Ele sabe da importância do estudo da Torá, das mitzvot, de ir para a sinagoga, de fazer o bem, de dar tzedakah. Mas ele começa a colocar um monte de tentações no nosso caminho. E nós, bobos, caímos nas tentações do Yetzer Hará.
Qual é a solução? Trabalhar em grupo e aproveitar a energia do ar. Nós estamos agora no momento propício. A energia é de transformação. Esse é o objetivo desse período. E judeus do mundo todo estão focados na mesma ideia. Se preparar para Rosh Hashanah. Se preparar para Yom Kippur. Com medo? Não. Com alegria. Nós estamos a caminho do tesouro real para pegar aquilo que é o melhor para mim. Eu preciso um pouco mais de foco. Quando eu estou junto, é o coletivo, isso me dá mais força. Eu quero ler para vocês novamente, para fixar aquele pequeno bilhete que o Rabbi Elimelech ele deixou para nós. A razão no qual o homem foi criado é para moldar o seu caráter. Portanto, a pessoa nasceu com a natureza da teimosia. Dedique 40 dias se comportando justamente o contrário do que passar pela sua cabeça. Assim também, quem é preguiçoso por natureza, por 40 dias, faça tudo de forma ágil, ao levantar da cama, ao se vestir, ir para a sinagoga, trabalho, e assim por diante. O número 40, o Ben Ishai, o grande sábio Sfaradi, ele fala uma ideia interessante, ideia original. Ele diz que, qual o segredo do 40? Se você pegar 40 dias vezes 24 horas, dá 960. 960 é a medida da mikve. 960 lugim. Lugim dá 344 ml. Então, 960 lugim dá exatamente a medida que precisa para uma mikve. Em litros, são 330 litros. Esse é o mínimo para uma mikve. Ele diz que os 40 dias vezes 24 horas, ele traz aquela energia, mais uma ideia mostrando do poder dos 40. Nós estamos agora nessa mikve espiritual de purificação. Vamos levar um pouco mais a sério. Vamos aproveitar um pouco de foco. Primeiro passo, falar não para o negativo. E segundo passo, procurar aquilo que eu tenho que melhorar e praticar o bem. E se eu faço isso durante 40 dias, isso muda e se torna a minha nova natureza. Me resta desejar a todos nós muito sucesso, muita força para colocar isso na prática. Isso com certeza vai trazer tudo que nós queremos. É um ktivá bechatimá tová, leshaná tová metuká, que nós sejamos escritos e selados para o ano, no livro da vida, com muita saúde, muita alegria, paz e todas as brachot que todos nós precisamos e merecemos. Shana tová umetuká.